Igreja ligada às suas raízes judaicas. Vamos dar uma lidinha lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Interessante a gente ver que Paulo fala isso e ele diz que toda a escritura é inspirada. De que escritura ele está falando? Do Velho Testamento, né? O Novo Testamento não estava escrito ainda, né? Ele estava falando do Tanar, que é o nome dado à Bíblia do que nós chamamos de Velho Testamento, né? Tanar é uma abreviação das três divisões do Velho Testamento, né? A Torá, que a gente chama de lei, mas que na verdade não é lei, né? A palavra Torá significa ensino. Torá, o Meviim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os livros históricos e poéticos. Então, a primeira sílaba de cada um forma o nome da Bíblia, que chama Tanar. Então, vamos ressaltar algumas coisas que ele fala sobre esse Tanar. Esse Tanar, ele diz que ela é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, essa Bíblia prepara o homem para a perfeita boa obra, né? E muitas das vezes a gente ouve falar que o Velho Testamento é do judeu, né? Nossa vida aqui é só com o Novo Testamento, nós não temos absolutamente nada a ver com o Velho Testamento, né? Aí a gente vai contradizer com Paulo, que Paulo disse que ela é divinamente inspirada. A igreja ligada às suas raízes judaicas. A base dos ensinamentos de Jesus era consistente com as escrituras hebraicas. Vamos ler lá o que Jesus diz em Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso. Ele diz que ele não veio abolir, e ele repete, não vim abolir, eu vim cumprir, e que não vai passar nenhum tio, nenhum i. Agora nós vamos entender direitinho o que Jesus está querendo dizer com isso. Nós vamos entender esse versículo mais na frente, com a tradução dele direto do grego, o que realmente quer dizer esse versículo. Mas nós vamos entender o que Jesus quer dizer com esse nenhum tio, nenhum i. Esse é o alfabeto hebraico. O I que Jesus fala é essa letra aqui, ela é a menor letra do alfabeto hebraico. Então ele está dizendo que nem um I, que é a menor letra do alfabeto hebraico, vai passar. E ele fala do tio, e a gente pensa que o tio é aquele tiozinho que vem em cima do A, né? Do O. O tio é o seguinte, você está vendo essa letra aqui, que é o resh? Se você puxa aqui o resh, um pontinho para a perninha para cá, ele vira um dalet. Você mudou a letra por causa de um tio. O nome dessa perninha chama-se tio. Olha outro detalhe aqui, ó, o raf. O raf, se você puxa a perninha dessa aqui para cá um pouquinho, ele vira o vet. Muda completamente a letra, muda o sentido da palavra e muda o valor numérico. Não sei se vocês sabem, mas o hebraico não tem números, igual nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Os números em hebraico são as letras. Então o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto grego, hebraico, é o número 1. O Bet é o número 2, né? E assim sucessivamente. E todas as letras têm um valor numérico. E é uma coisa interessante, que Deus não fez nada por acaso. A gente sempre ouve falar que Deus transforma a bênção em maldição em bênção. Se você escreve em hebraico a frase que diz assim, maldito Amã e bendito Mardoqueu, quando você soma as duas, dá o mesmo valor numérico. Ele transformou a maldição de Amã em bênção, porque na forca que ele ia enforcar Mardoqueu, ele que acabou enforcado, né? Então vamos lá. Vamos ler o versículo 19, no mesmo capítulo, né? 5:19. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos
e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que a pessoa que violar o mandamento ou ensinar ele errado vai para o inferno? Ele disse isso ali? Não, ele diz o quê? Que ele vai ser menor no céu. Então ele vai ser salvo. Por quê? Porque a base de salvação é Jesus, ele é a porta, né? A salvação vem através de Jesus. Mas aqueles que não cumprirem, violarem ou ensinarem errado serão considerados menor. E aqueles que cumprirem vão ser considerados, o que isso diz para nós? Galardão, não é? O galardão pela obediência aos mandamentos. Há uma certa confusão que a gente tem, hoje a gente não tem aqui, mas no livro tem bastante versículos que geram uma certa dúvida com relação ao que o Paulo fala sobre o cumprimento dos mandamentos e todas essas coisas. Mas eu escutei uma vez um pastor pregando e ele falava sobre uma seita que começou no Brasil, começou aqui, foi para o Brasil, de William Branham, que batizava só em nome de Jesus. Só em nome de Jesus. Então ele dizia assim, olha só, eles pegaram um texto isolado da Bíblia de Pedro, que ele diz que é no nome dele que vocês têm que ser batizados. Isso. Então, se você for ler ele inteiro, você vai ver que o que Pedro está querendo dizer não é aquilo. Mas se ainda assim você tem preguiça, você não quer ler, você não quer entender, então você faz o seguinte: você compara o que Jesus disse e o que Pedro disse. Com quem você vai ficar? Não importa o que Pedro falou. Ele não está errado, mas eu posso estar interpretando o que ele está falando de uma forma errada. E estou com isso que anulando o que Jesus disse, porque Jesus disse que é para batizar em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu estou interpretando em algum lugar que Paulo diz que a lei é maldita, Jesus diz que ela tem que ser, então não pode haver conflito entre Paulo e Jesus. Se eu não estou entendendo o que Paulo está querendo dizer, eu vou ficar com o que Jesus está dizendo. Não é verdade? Porque se a gente for analisar o que Paulo está falando, num prisma católico, que foi quem traduziu a Bíblia para nós, a gente vai achar que Paulo sofre de dupla personalidade, porque no mesmo livro de Romanos ele diz que a lei é boa e ele depois diz que a lei é maldita. Ou ela é boa ou ela é maldita, porque uma coisa que é maldita não pode ser boa e uma coisa que é boa não pode ser maldita. Se você for fazer a pesquisa na palavra lei, ela tem dois tipos. É a lei, nós vamos ver isso lá na frente, mas vai dando oportunidade, a gente vai comentando, né? Tem a lei que é chamado dogma em grego. Essa lei são mandamentos dos homens. E tem a lei chamada nomos, que é a lei divina, a lei de Deus. E na hora que eles fizeram a tradução, todas as duas foram traduzidas pela palavra lei. Então você vê ele dizendo que a lei é maldita e daqui a pouco você vê dizendo que a lei é boa. Mas quando você vai buscar no original, a lei que ele fala que é maldita é dogma. E a lei que ele fala que é boa é nomos, que é a lei de Deus. Né? Então vamos continuar. Ver se a gente consegue chegar até o fim. Ainda estou no 10º ainda. O homem Jesus. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o Deus. Não é assim, tá? Jesus Cristo, o homem. Só que a Igreja Católica levou muito tempo mostrando a divindade de Jesus, só a divindade de Jesus, né? Quem já foi lá acho que em Ouro Preto tem aquelas obras barrocas, né? Que mostram um Jesus glorificado, com aquela luz brilhando, os anjos em volta dele e o homem embaixo, miserável.